Olá, irmãos! Vamos iniciar nossa devocional dessa noite e hoje nós vamos meditar no texto que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Um texto muito conhecido, um texto que tem muitas lições a nos dar. E a primeira lição é: Deus tem um poder enorme e infinito. Por quê? Porque Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele tem poder para criar a fé, para nos criar, para morrer em nosso lugar. Ele tem tanto poder que Ele pode dar e tirar a vida, dar e tirar o sustento e até mesmo ressuscitar pessoas, ressuscitar. Então, nós devemos ter em mente que Deus é muito poderoso, o seu poder é enorme. E por isso, nós devemos confiar nele e entender que tudo está nas mãos dele. Porque o poder é dele e é infinito, assim como ele. Ele é eterno e ele é o único que tem poder para tanto. O único. Ele não é um dos salvadores, um dos criadores. Ele é o Criador, o nosso Deus. Segunda coisa que nós podemos tirar como lição é: Jesus é um exemplo de generosidade e humildade. Por quê? Porque apenas pela nossa alegria ele suportou a cruz e desprezou a vergonha. Isso significa que ele suportou a cruz, que ele não se importou com a vergonha, apenas porque ele sabia que era por nós. Então ele é um exemplo de generosidade, porque ele assentou-se à destra do trono de Deus. Ele é muito poderoso. Mas, mesmo assim, ele quis, por nós, morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. E humildade, porque ele poderia ter vindo aqui para a terra, mas ele poderia ter sido um rei muito poderoso e nascido num palácio, mas não. Ele preferiu nascer humildemente e viver humildemente, para nos ensinar que o que temos aqui não vale nada. E mesmo ele tendo tanto poder e podendo ser tão poderoso aqui na terra em relação a bens materiais, dinheiro, joias e posses, ele se contentou a ser um humilde carpinteiro. A Bíblia fala que ele diz assim: os animais têm lugares para dormir fixos, mas eu não tenho. Isso significa que ele se despojou de tudo aquilo que ele tinha no céu, todo o poder, toda a glória, o louvor que ele tinha para nos salvar. Então ele é um exemplo de generosidade e de humildade. Terceira coisa, ele é Deus, porque ele se assentou à destra do trono de Deus. Ele se assentou à destra do trono de Deus. Isso significa que ele é Deus. E como eu já disse, outra prova neste mesmo versículo que ele é Deus é que ele é o autor e é o consumador da nossa fé. E ele tem um poder tão grande que pode nos salvar, que pode nos libertar. Então, o nosso Deus, ele é generoso e poderoso. E por isso nós devemos confiar nele. E eu volto a repetir, ele é o único Deus que existe. Não há outro Deus.
Não há outro como Deus. E não há como ser igual a Deus. Não há como ser igual a Deus. Porque nós temos uma coisa que Deus não tem, não teve e jamais terá, que chama-se pecado. Nós temos pecado, somos pecadores imperfeitos, por isso não somos iguais a Deus. Por isso jamais seremos iguais a Deus. E nós não temos, além disso, o poder de Deus. Nós não podemos de forma alguma ser igual a Deus. Este foi o grande erro do diabo, de Lúcifer, que o condenou a ser Satanás e no final dos tempos passar a eternidade no inferno. Então não há como ser igual a Deus. E não há como nós controlarmos os acontecimentos, porque a vontade do nosso Deus, que é poderoso e generoso, é a que vale e não tem o que fazer. Isso significa, alguém pode estar pensando, que ótimo, já que é a vontade de Deus, então não preciso, eu vou pedir demissão porque eu não preciso trabalhar, ou então eu vou parar de estudar e quando minha mãe falar assim, tem que estudar, eu vou mostrar esse vídeo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos fazer a nossa parte, mas ninguém para a vontade de Deus. Simplesmente porque Ele é Deus, e porque Ele é poderoso, e porque Ele sabe o que faz. Você pode estar pensando, Carol, você está falando aí que Ele é tão poderoso, tão generoso, e Ele deixou que essa doença, que a pandemia, tomasse conta do mundo. Por quê? Se Ele é tão generoso, tão poderoso, por que Ele não para? Muito simples. Porque é a vontade dEle. E por nós não sermos iguais a Deus, às vezes nós não entendemos, porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, como diz a Bíblia. Finalizando, por esse Deus ser o único Deus, ter sido aqui na terra humilde, por ser generoso e poderoso, Ele deve ser o centro da nossa vida. Eu estou aqui falando Deus, você pode estar um pouco confuso, mas Jesus é o Deus Filho, então eu estou falando dele. Então, o nosso Deus que é tão poderoso, tão generoso, que é o único Deus, deve ser o centro das nossas vidas. Como diz a primeira frase aí do versículo, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nós devemos olhar para Ele. O que significa olhar para Ele? Significa que Ele deve ser o centro das nossas vidas. Ele deve coordenar as nossas vidas e deve ser a direção, ser a cabeça, o centro do nosso lar, da nossa vida, de tudo aquilo que nós formos fazer. Assim como diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que é aquele versículo tão conhecido. Buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que quando Deus é o centro da nossa vida, aí sim as outras coisas não serão acrescentadas. Uma pergunta, uma coisa que eu já ouvi muita gente falar, que eu já soube de muita gente falando é: eu vou na igreja, eu oro, eu tenho ali uma relação com Deus, mas eu pedi tanto, mas tanto pra minha amiga, por exemplo, um tio, um sobrinho, não morrer, e ele morreu. Por quê? Porque Deus me abandonou? Porque Ele não é tão poderoso assim para salvar? Não. Porque é a vontade de Deus. E é a vontade de Deus que é soberana, que é a melhor, independente da nossa vontade, independente do que nós achamos. A vontade de Deus é a melhor. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite. Vamos apenas revisar rapidamente. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deus é poderoso
porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É generoso e um exemplo de humildade, porque pela nossa alegria suportou a cruz e desprezou a vergonha. E Ele é Deus, porque assentou-se à destra do trono de Deus. E Jesus deve ser o centro da nossa vida, por ser poderoso, generoso, o único Deus. Ele deve ser o centro da nossa vida. Nós devemos sempre olhar para Jesus. Os nossos pedidos de oração, vamos orar, vamos agradecer, né? Hoje, dia 28 de dezembro, o ano está acabando. Mesmo com um ano de pandemia, nós devemos agradecer, porque nós estamos aqui, nós estamos vivos, com saúde, e estamos aqui também para louvar e engrandecer o nosso Deus. Vamos orar pelos profissionais de saúde, pelos enfermos, enlutados, desempregados, com qualquer problema, vamos colocar na vontade de Deus e pedir para que Ele faça a sua vontade. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor, pela nossa alegria, suportou a cruz e desprezou a afronta, ó Pai. Senhor, eu te peço agora, meu Deus, que nos ajude a te colocar, ó Pai, como centro das nossas vidas, ó Pai. Como o pilar, ó Pai, como nosso único e verdadeiro Deus. Te peço agora, ó Pai, que faça a sua vontade em nossas vidas, com o perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nossas devocionais continuam da mesma forma. Essa semana, nosso culto não será na quarta-feira. Essa semana será na quinta, nosso culto de virada de ano, dia 31 de dezembro, na igreja. Estamos reunidos para começar o ano na presença do Senhor. Nossos cultos domingo, nossos devocionais continuam da mesma forma. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite. Qualquer dúvida, entre em contato com um dos irmãos. Até a próxima devocional, se Deus quiser. Até lá. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia.
Deus é o nosso Pai.